Oi, oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme As Bestas. Vamos lá? Esse filme, ele é baseado em uma história real, inclusive já teve um documentário contando essa história que chama Santoala, e ele foi produzido em 2016. Ele conta a história de Anthony e Olga, que é um casal francês que resolve se mudar para a Galícia, na Espanha. E lá eles tentam tocar a sua vida, só que infelizmente nem sempre eles são bem-vindos pelos moradores dessa pequena cidade. A tensão cresce quando ocorre um embate com os vizinhos, que se transforma em uma questão violenta. Então, pelo pouco que a gente entende da história, parece que uma empresa queria construir algo inovador nessa cidadezinha, então eles queriam comprar todas as casinhas ali, e esse casal, Antônio e Elga, eles estavam contra essa venda, inclusive eles tentam reformar as casinhas que estavam abandonadas nesse vilarejo, e todo mundo na cidade quer poder vender as suas terras em busca de melhores condições de vida. E aí eles começam a criar esse embate, porque eles querem vender, esse casal não quer, e se torna uma história com bastante suspense e bastante violência. Então esses vizinhos começam a provocar esse casal, principalmente o Antônio, começa a bater no carro dele, começa a agredir, entre outras coisas, e o filme, do meio para o fim, começa até essa situação bem complicada. E o diretor fala um pouco o porquê do nome desse filme, que todos os anos, em várias aldeias próximas, acontece o Rapa das Bestas, que é uma celebração popular onde as pessoas se juntam e cortam as crinas dos animais selvagens para remover qualquer parasita antes de devolvê-los para o seu habitat. Então isso foi introduzido no filme porque tem um poder visual esmagador dentro da história. O título, ele menciona isso e também faz alusão a uma cena em específica do filme. E aí a gente fica naquele questionamento. Quem é a besta da história? O Antônio, que tenta ser pacífico diante da violência dos irmãos, mas nunca consegue se separar deles. Então o filme traz um pouco desse suspense, porque a gente não sabe o que vem. Então Antônio sofre essas ameaças dos seus vizinhos, que se demonstram ser pessoas totalmente violentas e que são capazes de qualquer coisa pelo que eles querem, que é a questão da venda da vila. E o Antônio tenta mostrar para eles que não é o caso, que eles têm que tentar restaurar a vila, que nem sempre o que eles vão receber dá para eles viverem com aquilo, só que eles vivem numa situação muito ruim, de poucos recursos, e eles querem buscar essa inovação. Só que no início do filme eu achei ele um pouco lento, demorou muito para mostrar essa questão, a gente fica um pouco confuso aí no início, mas do meio para o fim sim, ele traz essa história, traz essa real situação, o que aconteceu, o porquê que houve toda essa confusão. Então Antônio começa a gravar essas ameaças, toda vez que ele encontra com esses irmãos, ele grava tudo o que eles estão fazendo, eles quebram o retrovisor do carro dele, cospe nele, ameaça verbalmente, até que um dia os dois irmãos vão atrás dele e acabam matando. E aí o filme se passa mais ou menos um ano depois e mostra a mulher dele que continua morando no mesmo lugar e continua sua vida. Que eles, na época, eles tinham uma horta e eles vendiam os seus produtos, as suas verduras, seus legumes, numa feirinha. E aí mostra que ela evoluiu, ela conseguiu ali incrementar, conseguiu aumentar o seu negócio e ela continuou ali no meio dos assassinos do seu marido. E ela sabia que ele foi assassinado por eles.
Então ela tenta buscar a ajuda da polícia para tentar pelo menos achar o corpo do marido, e a polícia a gente percebe que ela não dá muito respaldo, ela não ajuda nessas buscas, então sempre tem uma desculpa, porque passou muito tempo, porque não tem como, e tudo, e mostra essa garra da mulher que ela não desistiu. Então além dela não desistir das terras, de continuar o plantio, de continuar tudo, ela ainda todos os dias ela vai em busca do corpo do seu marido. Ela vai em vários locais e ela vai anotando, ela faz um mapa de onde ela já foi, de onde tem que ir, e ela leva isso para os policiais, né, mostrando que ela está indo atrás e tentando buscar essa ajuda que nunca chega. Eis que um dia ela está andando e consegue achar a câmera, porque antes dele morrer, o marido, ele colocou uma câmera para filmar, para mostrar, né, que ele estava sendo assassinado. Só que um ano depois de chuva, frio, sol, a câmera não funcionou. Só que aí, nesse local em que foi encontrado a câmera, a polícia resolve ir e acaba encontrando o corpo dele. Bom, sobre a questão das atuações, eu gostei das atuações do protagonista, Antônio, e dos irmãos. A mulher em si, eu não gostei muito, eu acho que ela falta empatia nela, então ela não consegue mostrar isso, inclusive porque ela perdeu o marido dela. Então a gente não vê nenhuma afeição nela, aquele sofrimento, aquela dor, ela tá com a mesma cara que era de antes, só no final do filme que ela dá um sorrisinho. Porque quando a polícia encontra o corpo, o que deu a entender no final do filme, que tá levando ela para reconhecer o corpo e sabendo que a dupla aí de vizinhos vão ser presos. Mas ela é muito apática, eu não consegui ver feição boa nela, ao contrário do Antônio, o ator que faz o Antônio. E essa questão também, de que trouxe a história pra gente, mas eu achei que faltou um pouco mais de desenvolvimento, principalmente nessa parte final, porque ela foi um pouco corrida, ela demorou muito no início, ficou ali naquela coisa, daquele jogo, aquela briga entre os irmãos e o marido, demorou muito para começar a desenvolver, e quando chegou no final, que a gente queria ver a prisão deles, queria ver todo o desenrolar da trama, não aconteceu. Mas é um filme bastante interessante para a gente poder ver um pouco da questão do preconceito. Então, toda hora eles chamavam ele de francês, o apelido dele na cidade era francês, e eles enfatizavam muito isso o tempo todo. Quer dizer, você aqui, você não é bem-vindo, você é um francês, você não é bem-vindo aqui. Todo mundo aqui é espanhol e muitas vezes você fala, a gente não entende o que você está falando. Então, ele sempre sofreu esse preconceito na vila. E mesmo assim, ele respirava fundo, estava lá, tentando seguir a sua vida. E mostra a questão da lealdade familiar, tanto do lado da Antônia e da Olga, como a questão dos vizinhos também, que estão ali trabalhando para tentar dar uma vida melhor para a mãe, e pensando nessa questão da inovação, de ter uma vida melhor, e a questão da luta da esposa para ir atrás. Ela não desistiu enquanto ela não encontrou as pistas para encontrar o corpo do marido. Então, ela o tempo todo buscando ajuda e não teve essa ajuda, e a gente vê que a cidade toda é contra ela, que é o tempo todo as pessoas olhando de cara feia, tratando ela mal, tentam passar a perna nela o tempo todo. Então, é muito interessante, mostrando que ela não desistiu e seguiu em frente. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 7. Se você gosta de um filme estrangeiro que vai trazer um pouco dessa história de suspense, que é baseada em fatos reais, ela tem uma premissa muito boa, bem interessante, e traz essa carga emocional também, junto com o suspense, vale muito a pena conferir. O filme As Bestas estreia dia 25 de janeiro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você vai assistir o filme ou já assistiu, comentem aqui embaixo. E até a próxima!